Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Hoje nós estamos aí, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Então a Casa Espírita parabeniza a todas as mulheres no dia de hoje, não só hoje, mas todos os dias, mas hoje como um dia especial. E como nessa data, a gente vai falar um pouquinho da mulher no Espiritismo, na Bíblia. Então, eu vou dar início. A minha palestra hoje vai ser dividida, a nossa conversa vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a mulher na questão espírita, várias mulheres da Bíblia que nos deixaram vários ensinamentos. E depois, eu vou dar uma comentada a respeito dos trabalhos que a nossa casa oferece, porque sempre a gente está recebendo irmãos novos na casa. Então, é importante a gente estar reforçando sobre esses trabalhos, os estudos que a casa oferece. Então, no final, eu vou falar um pouquinho sobre esses tratamentos, os estudos, o que a casa tem a oferecer. Bom, a data de hoje, o dia 8 de março, foi instituído na década de 70. Claro que não foi de um dia para o outro, foi depois de muitas lutas que se conseguiu, então, a mulher em busca de igualdade, em busca de melhores condições, Então, buscar ali ter uma igualdade, ter os mesmos direitos que os homens, o que antes não tinha. Então, depois de muitas lutas, na década de 70, foi instituído, então, o dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher. E essa data, ela nos faz aí levar a várias reflexões, não só naquela época, mas hoje em dia ainda se leva, ainda se tem, às vezes, em alguns campos profissionais, ainda tem a questão da mulher, tem a diferença ali da mulher e do homem, então, em alguns acham que, às vezes, as mulheres, às vezes, não são capazes de realizar certas coisas, os salários, às vezes, não são competentes, então, ainda tem essas questões aí, que a gente, infelizmente, ainda enfrenta. Eu vou falar uma frase aqui de Leon Denis, do livro Problema do Ser. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. A gente sabe que hoje existem inúmeros tipos de famílias, vários modelos de famílias diferentes, mas a gente sabe também que o papel da mulher, o papel da mãe, da esposa, ele é muito importante ali no lar. Então, mais uma vez, a gente quer deixar aí esse parabéns, reforçando a importância, o quão é importante esse dia. E quando a gente fala de mulher, no Livro dos Espíritos, na questão 820, vem o seguinte questionamento. Comenta-se, Kardec, na questão 820. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confinados aos seus cuidados. Então, não é à toa, que a mulher, às vezes, ela tem esse jogo de cintura, essa delicadeza em determinadas circunstâncias, Quando a gente estuda no Espiritismo a questão do sexo masculino e do sexo feminino, o espírito, ele não tem sexo. A gente está, no momento, encarnado em ser masculino ou feminino. Mas a gente pode passar por várias etapas e cada uma você está de forma diferente, até porque a gente está num processo evolutivo, a gente está aqui para aprender. Então, se a gente veio com essa função de mulher, de homem, é porque a gente tem esse compromisso com a espiritualidade. Não quer dizer que em outra
reencarnação a gente vai vir com esse mesmo papel, né? Porque a gente está aprendendo, então a gente vem justamente aí para aprender, então vai depender do que a gente tem que evoluir, do que a gente tem que aprender. Quando eu fui pesquisar a respeito aí da mulher no Espiritismo, né, a gente vê muita coisa, a gente lê muita coisa, e algo que me chamou a atenção, eu não sei se assim, já tem um certo tempo, esse texto, eu não me lembro a data ao certo, mas algo que me chamou a atenção foi de que o público das casas espíritas, isso assim, baseados em pesquisas e informações que a gente corre atrás, percebeu-se que o público é em maior parte feminino. Tanto aqueles que frequentam a casa, quanto aqueles que trabalham na casa. Né? Então, assim, achei interessante essa colocação, né? Então, não somos, até a mulher e o espiritismo aqui, né? Quando falamos do movimento espírita, composto em grande parte por mulheres. Nas casas espíritas, seja como colaboradoras dos mais diversos trabalhos, como associadas da instituição, e da mesma forma o público. Né? O público recebido nas casas espíritas ainda é, em sua maioria, composto por mulheres. São mães, esposas, filhas, em busca de conhecimento para si própria e para maior harmonia familiar. Então, aí cai também, né, aquela questão da nossa responsabilidade enquanto mulher, né? Se a gente, às vezes, tem oportunidade de buscar mais, de estudar mais, então a gente tem que levar também esse conhecimento para os nossos lares, né? Para também alcançar aí um maior número de pessoas. Como já foi dito, né, como eu já falei para vocês, não somos homens ou mulheres, mas estamos vivendo a experiência atual em determinada condição. E o importante é a gente aproveitar essa condição que a gente está no momento da melhor forma possível. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, trabalhando em busca da nossa evolução, né, material e espiritual. Então, independente da forma como a gente veio, a gente tem que trabalhar da melhor forma, né? E aí vai a questão aí da gente estudar. O fato da gente estar aqui hoje na Casa Espírita, tirando alguns minutos aí do nosso tempo, né? Dedicando aí algumas horas, alguns minutos, em busca desse conhecimento, em busca desse estudo, isso já está colaborando para essa evolução. Então, isso é um pouquinho do que eu vi a respeito aí da mulher no Espiritismo. Né? Então, que a gente possa refletir aí sobre a nossa importância, né? Sobre o nosso valor, que a gente possa, além de frequentar a Casa Espírita, que a gente leve também essa fé, esse amor, esse estudo também para dentro dos nossos lares, né? Junto daqueles que convivem conosco, porque quando a gente vem buscar aqui, né, a gente tem que também pensar naqueles que às vezes não puderam estar aqui. Então, a partir do instante que a gente entra na casa, a gente já está recebendo os tratamentos, né? E as pessoas também que estão nos nossos lares também já estão recebendo. Então, que a gente possa mentalizar aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, para que eles também recebam, né, esse tratamento, esse auxílio na Casa Espírita. Agora, falando um pouquinho da mulher em relação à Bíblia. Quando a gente faz estudos de textos bíblicos, né, a Bíblia nos fala muito por parábolas. O que eram as parábolas, né? Eram histórias que Jesus contava para nos transmitir ali alguma informação. Então, algum ensinamento, ao invés dele falar diretamente, ele nos contava, né, parábolas, para que a gente, através delas, a gente pudesse ali refletir sobre várias coisas. Eu vou falar sobre 2 histórias de mulheres da Bíblia. Histórias, assim, vou bem resumidinhas, né, para não tomar muito tempo. E elas são muito importantes aí na história, né, no enredo da Bíblia. Primeiro, eu acho que eu até já falei dessa história uma vez, mas tem muito tempo, vou retomar ela aí, a gente relembrar. É a história que tem na Bíblia das irmãs Marta e Maria.
Marta e Maria eram duas irmãs que eram amigas de Jesus. Elas tinham um irmão chamado Lázaro, e os três hospedaram Jesus em sua casa algumas vezes. Jesus tinha um carinho muito grande por essa família. Marta e Maria moravam juntas num povoado perto de Jerusalém. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele às vezes passava e visitava as irmãs, né? E elas eram suas amigas. Esse é um trechinho lá que conta a história. Certo dia, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Enquanto Marta tratava de todo o cuidado dos hóspedes, então ela foi organizar a casa, preparar onde Jesus, seus discípulos iam ficar ali hospedados. A Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Então a Marta, uma irmã, ela resolveu ali cuidar da casa, organizar, como a gente faz quando a gente vai receber uma visita, quando uma visita chega na nossa casa. A gente vai ali, a gente quer organizar, a gente quer deixar tudo limpinho, tudo organizado. Só que a Maria, ela não foi ajudar a irmã. Ela resolveu se sentar ali, aos pés de Jesus, e ouvir o que ele tinha para dizer. E aí a irmã Marta ficou irritada com a irmã e reclamou, Ela queria ajuda com o trabalho, ela não queria estar fazendo aquilo ali sozinha, ela acha assim, não, a minha irmã está perdendo tempo, a gente tinha que estar organizando a casa para receber os hóspedes, e ela está ali sentada, parada, só ouvindo, Mas Jesus não fez Maria ajudar sua irmã. Então a Maria continuou ali, ao lado de Jesus. A Marta chamou, mas ela não foi. E ele explicou a Marta que não era necessário ficar preocupado com tantas coisas. Maria tinha escolhido bem ao dar prioridade a Jesus. Era muito mais importante ouvir o ensino de Jesus que tomar conta das coisas da casa. Então, o que a gente pode aprender disso aí, O amor, dela. O fato, às vezes, da gente abrir mão de certas coisas em busca de Jesus, em busca dos seus ensinamentos. Porque, muitas das vezes, nós ficamos tão atordoados, tão preocupados com as coisas materiais, e que a gente vai deixando passar. Então, às vezes, até a questão de vir à casa espírita, a gente, se tem uma semana que a gente deixa de vir, parece que depois as coisas vão desencadeando também para que não dê certo. Não sei se com vocês é assim, mas às vezes com a gente acontece isso. Surge ali um imprevisto numa determinada quarta-feira, e aí depois, com o passar do tempo, aquilo vai ficando mais difícil. Se você fica 2 semanas, 1 semana sem vir, parece que depois vai aparecendo outros afazeres. Nossa, mas hoje eu precisava fazer isso. Nossa, mas hoje eu tinha que chegar do trabalho, eu tinha tanta coisa para fazer. Nossa, eu tinha que estudar tal coisa para o meu trabalho amanhã. Nossa, eu tenho, às vezes, estudante. Nossa, mas eu tinha esse trabalho para fazer. Ou mesmo as questões da casa. Gente, mas eu tenho que fazer janta, eu tinha que lavar roupa. Então, o que a história de Marta e Maria nos faz refletir? O que Jesus quer de nós é que a gente tenha um tempo para ouvir os seus ensinamentos. Que a gente tire ali alguns minutos para que possa buscar o conhecimento, melhorar o nosso entendimento a respeito de suas histórias, de seus ensinamentos. Porque muitas das vezes isso que é material é passageiro. A roupa que eu não lavei hoje, amanhã eu lavo. A casa que eu não limpei hoje, ou depois eu limpo, Então, mas às vezes, algo que eu preciso ouvir, um tratamento que eu tenho para fazer na casa, isso será de mais valia no momento. Então, essa história bíblica, ela nos traz esse ensinamento para a gente refletir. O que a gente está valorizando na nossa vida? O que a gente está valorizando no nosso cotidiano? Então, a primeira história bíblica aí de mulheres, de Marta e Maria, nos traz esse ensinamento. A história é bem mais extensa. Depois, se vocês tiverem oportunidade de ler, de pesquisar, a gente fala de forma resumida, trazendo aí o ensinamento que ela transmite. A outra história é de Sara, que é uma mulher da Bíblia também. E interessante que quando eu fui pesquisar sobre essa história, foi falado que ela é uma das poucas pessoas citadas na Bíblia em que se cita a idade dela.
muitas que são citados ali, não é falado a idade. E de Sara, por conta da história dela, vocês vão entender por que a idade dela consta, né, na sua história. Quem que era a Sara? A Sara era a esposa de Abraão e mãe de Isaac, o filho da promessa. Então a Bíblia fala que a Sara era uma mulher muito formosa, muito bonita, e o Abraão a passou assim, por diversos perrengues por conta disso, devido a essas características de sua mulher. Ela deixou tudo para trás, a família, e dedicou-se ao marido, Abraão, né? E porque tinha promessa de Deus para ele, então ela o acompanhou em sua peregrinação. E Deus prometeu a ela que ela seria mãe. Só que com o passar do tempo, ela já estava mais de idade, né? E essa promessa não se cumpria. E naquela época, se a esposa não dava um filho ao marido, ela poderia ali escolher uma outra mulher ali para gerar o filho do marido. E ela já estava em busca dessa mulher, né, para gerar o filho do seu marido. E aí ela, quando estava com 90 anos, ela engravidou. E foi mãe do Isaac. Então, o que essa história nos ensina, né? Porque ela sofria muito com isso, mas Jesus tinha prometido a ela que ela seria mãe. Então, o que ela nos ensina com essa história? Que a palavra de Deus e a fé se fez cumprir. Então, a gente tem que acreditar. Aqui, como eu falei para vocês, é um exemplo. Cada um de nós, às vezes, tem um desejo, né? Tem sonhos, tem vontades. Mas se aquilo for da vontade de Deus, vai se realizar. Depende da nossa fé. Claro que a gente também tem um entendimento. Será que é do nosso merecimento, né? Difícil entender, mas a gente tem que entender que às vezes não é o momento certo, não é o merecimento adequado, né? Mas essa história nos ensina que nós devemos confiar em Deus. Porque às vezes ao longo da vida a gente passa por determinadas situações que a gente chega até a duvidar, né? Será que Deus mesmo está fazendo isso comigo? Mas lá na frente a gente vai ver que era necessário, que aquilo ali era um aprendizado, que a gente precisava passar por aquilo e que de alguma forma as promessas de Deus elas vão se concretizar em nossa vida. Então, que devemos sempre confiar em Deus e nas suas promessas, mesmo que pareça impossível, pois tudo para Deus é possível. Então, se for algo que está ali na nossa caminhada, né, ele vai vir para nós, num momento ou outro, vai chegar para nós. A gente ter fé e acreditar em Jesus, acreditar nos seus desígnios, nos seus ensinamentos. Então, a história de Sara já nos ensina isso, né? Que para Deus nada é impossível, que a gente deve acreditar, que a gente deve ter fé naquilo que a gente almeja. Bom, já comentando a respeito disso aí, né, de acreditar em Deus, de ter fé, eu já vou então passar para a próxima parte que eu falei para vocês, né, que a gente divide em duas partes. Falei um pouquinho aí das mulheres no Espiritismo, mulheres na Bíblia, tem muito mais coisa, né, que se a gente for falar, tem histórias sobre várias mulheres que a gente pode falar. Mas agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a programação que a gente tem na nossa casa, sobre os tratamentos que são oferecidos, e depois, se alguém tiver alguma dúvida a respeito dos tratamentos, pode nos procurar, né, para tirar essas dúvidas, e a gente está aí à disposição. Por que a gente vai fazer isso? Porque, como eu disse no início, diariamente a nossa casa está recebendo pessoas novas, irmãos em busca, né, de tratamentos, em busca, às vezes, de estudos. Então, é interessante a gente estar falando e reforçando sobre isso. Antes de eu falar dos tratamentos da quarta-feira, eu vou falar da programação que a nossa casa tem ao longo da semana. Então, todos os dias a gente tem alguma coisa na nossa casa, né? Então, a gente vai começar aí falando. Quem quiser, às vezes, eu falei de alguma coisa aqui, ficou interessado em participar, no final, né, pode nos procurar, pode procurar a Leila, qualquer dúvida que tiver, qualquer um de nós aqui, os trabalhadores, pode auxiliar aí nessa questão. No domingo,
a gente fornece o almoço fraterno. Já tem muito tempo que tem as equipes do almoço fraterno, né, na nossa casa. A partir das 11 horas da manhã, a gente está fazendo, após a pandemia, essa entrega está sendo feita em marmitas. Então, cada domingo tem a equipe responsável pelo almoço, e essa equipe prepara o almoço, coloca nas marmitas e atende os irmãos aqui, né, próximos aqui da nossa casa, com essa entrega de marmitas. Tem domingos, que depende aí do calendário, que a gente recebe alguns alimentos daquele projeto Mesa Brasil. Então, aí esses alimentos também são doados para essas pessoas que vêm para o almoço. Então, a gente recebe aí várias coisas que são, dependendo do calendário, não é todo domingo, que a gente fornece para essas pessoas aí que vêm para o almoço. Então, essa aí é a campanha que a gente tem aos domingos, né, que é o almoço fraterno. Na segunda-feira, a nossa casa, ela tem o trabalho da vigília. O que é a vigília? É um momento de oração, um momento que a casa fica aberta, que é das 13 às 18 horas. E aí, de hora em hora, vem trabalhadores aqui para casa para poder fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma prece, ficar aqui, né, em sintonia com os bons espíritos, com Jesus, fazendo preces em favor de todos nós, em favor da nossa casa, de todos os tratamentos. Então, isso acontece na segunda-feira, das 13 às 18 horas. Então, das 13 às 14, fica alguns médiuns, 14 horas chegam outros. Então, a casa não fecha nesses horários. Chega um, o outro vai embora. E isso acontece na segunda. Na segunda, a gente está tendo também, das 17 às 18 horas, a divulgação do Evangelho no lar. Vocês já devem ter ouvido, às vezes, a gente falar aqui da importância do Evangelho do lar, que é aqueles minutos que a gente tira lá na nossa casa para realizar a leitura do Evangelho, agradecendo a Deus, pedindo ali a assistência dos bons espíritos para o nosso lar, para os nossos familiares. Nesse Evangelho a gente tem a fluidificação da água, né? A gente coloca um copo de água para cada morador ali da casa. Então, nesse horário, aquelas pessoas que frequentam a casa, que têm vontade de fazer o Evangelho no lar, mas que têm alguma dificuldade, podem deixar o nome. Está sendo lá com a Camila, né? Lá no receituário, onde marca os tratamentos, quem tem a intenção de fazer o Evangelho no lar em casa, quer ali uma orientação para estar fazendo esse Evangelho, porque a gente indica que o Evangelho seja feito semanalmente. A gente define um dia da semana, um horário para que esse Evangelho seja feito. Então, tem a equipe que está indo, né, nos endereços auxiliar ali a pessoa que tem a vontade de iniciar esse Evangelho. Então, quem tem interesse, tem vontade de fazer, mas não sabe como começar, pode procurar as meninas lá no receituário, ali a hora que sai do passe, né, e deixar o nome com elas, que a equipe vai entrar em contato, tá? Isso é na segunda-feira, das 17 às 18 horas. Às 18h30, às 19h30, a gente tem um estudo e preparação de pessoas para participar dos trabalhos práticos realizados na casa. Então, a gente tem um estudo para quem quer iniciar, quem quer começar a trabalhar na nossa casa. A gente tem esse estudo toda segunda-feira, das 18h30 às 19h30 horas. Das 19h30 às 20h30, a gente tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí já é outro estudo. Às 18h30 a gente tem para os iniciantes. Às 19h30 a gente tem também para aquelas pessoas que querem estudar o Evangelho. Tá? Esses são os estudos presenciais aqui na nossa casa na segunda-feira. E na segunda-feira a gente tem um estudo online da Bíblia, que é um estudo também bem interessante, que é das 19h30 às 20h30. Esse estudo ele é online. Então, cada um na sua casa, por chamada de vídeo, né? Então, realiza esse estudo da Bíblia. Esse é online.
Esses são a programação da nossa casa na segunda-feira. Então, vocês viram aí que a gente tem 3 estudos na segunda, né? Cada um no horário, e 2 presenciais, 1 online. Na terça-feira, a gente tem aí uma equipe que está até, sim, uma equipe bem reduzida, que é a equipe da limpeza das dependências da casa, as dependências físicas. Essa limpeza, ela acontece toda terça-feira, das 7 ao meio-dia. Das 13 às 16 horas, a gente... Já está funcionando o bordado? Vai começar, então, esse mês, na terça-feira também, a oficina do bordado, né? As meninas vêm para cá fazer os trabalhos, depois a gente expõe aí para vender. Ainda na terça-feira, das 19 às 20 horas, a gente tem o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo também ele é presencial aqui na casa. Então, é na terça-feira, das 19 às 20 horas. E ainda na terça-feira, a gente tem o estudo das 19h30 às 20h30, que é o estudo do Livro dos Espíritos, esse de forma online. Por que a gente tem esses estudos online? Porque tem trabalhadores que, às vezes, moram na fazenda, não dá para estar vindo, né? Toda semana, naqueles horários. Tem aqueles que, às vezes, é difícil para estar vindo para a casa espírita. Então, tem essa opção aí do online. Esse da Bíblia, tem até a pessoa que está ministrando o curso, ela não é daqui, né? Então, facilita aí essa questão. Então, só reforçando, na terça a gente tem 2 estudos, às 19 horas o presencial aqui na casa, e tem também o online no Livro dos Espíritos, às 19h30 horas. Na quarta-feira, a gente continua a limpeza, né, na parte da manhã, das 7 às 11, a gente tem a limpeza, porque a casa, né, o espaço, vocês podem ver que está bem extenso, então a gente continua a limpeza na quarta, de manhã. Às 18h30, às 19h15, é o trabalho de desobsessão em circuito fechado. É esse que, quando vocês passam pela consulta, pelo atendimento, vem na fichinha de vocês escrito circuito fechado ou tratamento de desobsessão. Esse tratamento ele é realizado na quarta-feira, né, das 18h30 às 19h15. A pessoa que tem esse tratamento, ele deve chegar e aguardar ali, nessa outra sala aqui do lado. Ali tem os bancos, esses bancos são numerados. Então, de acordo com você vai chegando, você vai sentando ali para ter a ordem, porque tem um número de pessoas que podem ser atendidas, né? Não dá para atender, às vezes, todos que chegam mais tarde. Infelizmente, não tem condições dos médiuns estarem trabalhando até, né, depois das 19h15. Então, esse é o tratamento de circuito fechado. A partir das 20h15, que é após o trabalho, a gente tem o atendimento fraterno com a dona Helena. Quem tem interesse em passar pelo atendimento fraterno, tem que procurar aqui no final desse corredor, tem a mesinha ali, conversa ali com as meninas, vai pegar uma fichinha numerada e aí vai passar por esse atendimento. A gente tem também o atendimento psicológico, depressão, insônia, dores, com o Roberto, que também é na quarta-feira, fica do lado de lá, ali perto do refeitório, né? Às 19h20, 25, tem a evangelização, né? É muito importante, sempre que trouxer as crianças, trazer no horário certo, ter mesmo o hábito, né, de vir para essa evangelização. É muito importante a gente estar aí trazendo as nossas crianças para o centro espírita, porque para eles ficarem aqui no salão, não vai ser algo que vai chamar a atenção, né? Então, na evangelização, a gente trabalha ali as questões do evangelho, mas de forma diferente, né? De acordo ali com a idade deles, né? A forma de falar diferente. A palestra, né? De uns tempos para cá, a gente passou a palestra para as 19h20 horas. Então, ela dá início às 19h20 até 8h20, 10, né? 20 horas e 10 minutos a gente finaliza. E aí, depois da palestra, às 8 horas e 15 minutos, 20 horas e 15, começa o passe, circuito aberto, que é o passe aqui, para quem, né, esse passe ele não tem que ser marcado, é aquele que você aguarda aqui e é chamado para fazer o passe. E aí, após a palestra, às 20h15 também,
é onde começam os outros tratamentos, que aí é o leito, o passe magnético, a apometria e o reiki. E na última quarta-feira do mês, às 18h30, a gente faz a distribuição das fichas para o atendimento do Dr. Fritz. Fica ali na entrada, né? A Celinha fica ali para entregar as fichas para vocês. E o atendimento começa às 19h30. Nessa última quarta-feira do mês, toda última quarta, aí a palestra começa às 19h. A palestra começa às 19h, finaliza às 19h30, porque às 19h30 já começa esses tratamentos aí, esses trabalhos. Eu vou finalizar da semana e volto um pouquinho aqui só para falar um pouquinho desses tratamentos da quarta-feira. Bom, essa é a programação da quarta, né? Na quinta-feira, nós temos 2 estudos online. Na quinta, a gente não tem estudo presencial, tá certo? Se vê que eu estou falando alguma coisa, me corrige aí. Os 2 da quinta-feira são online. Então, às 19h30, às 20h30, a gente tem estudo do Livro dos Espíritos, online. E a gente tem também, das 19h30 às 20h30, o estudo do passe magnético, que também é online. Para quem quer conhecer mais sobre o passe, né, quem tem intenção de, às vezes, futuramente, trabalhar conosco aqui na casa. Então, a gente tem esses 2 estudos na quinta-feira. Os 2 estudos são online. Na sexta-feira, que é o dia que vocês fazem, quem passa pela consulta, realiza o tratamento em casa, né? Das 19h30 às 20h30. Nesse horário, tem uma equipe também de médiuns aqui na casa, fazendo a concentração aí para esses tratamentos, né? Que vocês estão recebendo em casa. Isso na sexta-feira. No sábado, aí no sábado não tem como a gente definir, porque isso aí vai depender do nosso calendário, então não tem datas definidas. Mas a gente realiza o Bazar da Pechincha e a gente realiza as promoções de quitanda, doce ou salgado. Isso a gente realiza aos sábados. Por quê, né, essas campanhas? Para a gente arrecadar aí verbas para manter a casa, produtos de limpeza, né, o gás, que faz o almoço todo domingo, álcool, tudo que todos os tratamentos que são feitos presenciais nas macas, a gente tem ali o lençol, a gente tem tudo descartável. Então, tudo que a gente usa, mantém a casa, a energia elétrica, a água. Então, para poder manter a casa, a gente precisa dessas promoções. E nesse sábado, a gente tem as 2 promoções. Na parte da manhã, inicia-se às 7h30 da manhã, às 11h. A gente tem o Bazar da Pechincha. Então, aquelas roupas, né, que as pessoas doam para a gente, roupas, calçados, a gente vai ter o bazar essa semana, sábado. Após o almoço, às 14h, a gente tem o Bazar do Salgado. Ó, o Joãozinho, eficiente, está passando aqui. A gente tem o Bazar do Salgado. Esse Bazar do Salgado, a gente trabalha com encomendas, tá? E aí, quem tiver interesse, tá ali o número do meu telefone, me liga, já reserva. E a gente faz entregas também. A pessoa pode vir na casa a partir das 14h, pegar com a gente aqui. Ou então, pode me ligar, mandar mensagem. Às vezes é melhor mandar mensagem, não é sempre que dá para atender, né? O dia todo. Mas aí a gente reserva ali para vocês e faz a entrega também. A gente passa cartão, tem o Pix, tá? Então, essa semana a gente tem coxinha, risole, empada e tem a pizza de sardinha. Tem os valores, tudo certinho ali. Sempre que a gente realiza esses bazar, a gente... E a gente está tendo uma outra promoção, que é a do ovo de Páscoa. Né? Tem aí as pessoas que estão vendendo o bilhete de R$5, que vai concorrer a uma cesta de chocolates no dia 5. Então, dia 5/4, a gente vai realizar esse sorteio aí dessa cesta de chocolate. Que também, né, entra aí nessas promoções para que a gente possa estar mantendo aí a nossa casa, né, atendendo todo mundo da melhor forma possível. Então, vale a pena aí, né, quem não conhece o Bazar da Pechincha, quem nunca comprou as nossas quitandas, os nossos salgados, vale a pena experimentar, vale a pena vir também dar uma conferida no Bazar da Pechincha, tem coisa muito boa, num precinho camarada aí para todo mundo. Voltando aos
atendimentos aí da quarta-feira, os tratamentos, né? A gente deve ficar muito atento quando a gente passa pela consulta, ou quando a gente passa pelo atendimento fraterno com a dona Helena, quando a gente passa pela consulta com o Dr. Fritz na última quarta-feira, né? Todos vocês recebem a fichinha. Então, quando vocês passam pelo receituário, são 2 fichas. Uma ficha que ela é escrita em verde e outra que é branca, né? Então, tem a fichinha verde, esverdeada, e tem a branca. Aquela verde lá, nela está marcado os tratamentos que vocês vão realizar na sexta-feira. Esses tratamentos, eles são realizados em casa, das 19h30 às 20h30. Tem ali embaixo todas as recomendações do que vocês devem evitar ao longo do dia, né? Na questão de alimentação, uma alimentação mais leve. Essa alimentação, ela é tanto para o tratamento da sexta, quanto para o tratamento da quarta, tá? Então, tem que ter toda essa preparação. Isso, então, é aquela fichinha, porque às vezes lá aparecem outros nomes, mas é o tratamento que você vai receber que às vezes é diferente. Tratamento, aplicação, tratamento especial, mas todos eles, independente do qual tiver marcadinho lá, vocês fiquem atentos, né, às datas que as meninas marcam, todos vocês vão receber em casa na sexta-feira. Uma coisa que é importante falar com vocês é que, ao marcar esse tratamento, vocês estarem atentos com a data, porque as meninas perguntam, olha, pode começar nessa semana? Então, quando você vier passar pela consulta, você fica atento, olha, será que, né, nessa sexta-feira está tudo ok, eu não vou ter nenhum compromisso? Porque depois não tem como desmarcar. Não tem como. É muita gente que passa, né? Vocês podem ver ali no receituário. É muita coisa que as meninas têm que anotar, então infelizmente fica inviável para nós desmarcar esses tratamentos. Esse é o tratamento da sexta. Nós temos os tratamentos da quarta-feira. E esses tratamentos da quarta-feira, vocês têm que ficar atentos naquela fichinha branca, porque lá na fichinha branca tem leito, reiki, passe magnético, circuito fechado. O circuito fechado, ele não vem com data marcada. Então, é aquele que eu falei para vocês têm que chegar às 6h30, até às 7 horas, aguardar aqui na sala, que ele é realizado antes da palestra. Essas meninas, quando você fizer, você tem 2, o dia que você chegar aqui, elas marcam, colocam a data ali. Está pedindo para fazer com 15 dias? E aí é interessante, quando você fizer o circuito fechado, você fez essa semana, a semana que vem, você não faz, você pula e faz na outra, tá? Para ter esse intervalo, para facilitar também, para mais pessoas poderem ser atendidas. E é interessante que quem faz esse circuito fechado, que ele permaneça na casa, que assista a palestra, porque faz parte do tratamento. A partir do instante que a gente está aqui na casa, que a gente senta aí nesse banco, a gente está recebendo o tratamento. Então, aquele que vem para o circuito fechado, veio às 6h30, fez o circuito, senta aqui no salão, aguarda a palestra, porque é importante, porque você vai estar recebendo ali o tratamento. A gente tem, então, também a questão do leito, da apometria e do magnético. Aí vocês têm que ficar atentos lá nesse papelzinho com as datas que estão marcadas e vem a observação se aquele tratamento é presencial ou ele é à distância. Porque a maioria dos nossos tratamentos, eles estão sendo à distância. Alguns casos são marcados presencialmente, mas aí normalmente se escreve lá. Ó, esse você vai fazer aqui na casa, esse vai ser presencial. Então, fiquem atentos, porque tem às vezes, acontece, a gente está com a lista ali, as pessoas não virem fazer o tratamento. Se ela não vem e era presencial, ela perde aquele tratamento. É como da sexta-feira, não tem como a gente reagendar. O meu tratamento era essa semana, nossa, eu esqueci, vou vir semana que vem. Não dá para fazer. Por quê? Porque para a semana que vem, a gente já tem uma quantidade de pessoas marcada também. Então, não dá. Então, a gente tem que procurar, né? E outra coisa, a gente não marca, as meninas não marcam 2 tratamentos para o mesmo dia. Então, hoje você tem leito, você não faz magnético naquele dia. Você faz o leito, às vezes elas intercalam, né? Então, fiquem atentos a essas datas que estão marcadas nessa fichinha. Caso o seu tratamento foi marcado para ser presencial, traz a fichinha, porque facilita para nós. Gente que fica no controle, eu fico lá no magnético, as meninas que ficam no leito. É interessante aquela ficha, porque a gente confere lá direitinho, né, dá o certinho, dá o visto que aquele tratamento foi feito. A preparação para esse tratamento da sexta é a mesma preparação do tratamento da quarta.
É a mesma preparação do tratamento da cesta, né? A questão da alimentação, antes de vir para casa, né? Não ter uma alimentação ali muito pesada, carne vermelha, às vezes, né, é interessante assim, mesmo quem vai tomar o passe, às vezes é bom deixar para jantar depois que chegar em casa, né? Para que o estômago não esteja pesado ali, muito cheio, para poder realizar esses tratamentos. A gente tem as salas aqui, a apometria. A questão da apometria, as meninas pegam o telefone e ligam, né, para poder agendar essa apometria, então ela não fica marcada. A pessoa liga, fala com vocês, olha, tal dia você tem apometria, e aí fala se é à distância, se é presencial, explica direitinho para vocês. Mas eu quero que vocês observem, né, quem passa nesses tratamentos, observem com bastante atenção quando que é marcado à distância, quando que é marcado presencial. Se é marcado presencial, você vai vir para casa, você vai assistir a palestra, terminou a palestra, vocês vão passar, cada um vai para onde, né, tem as salas aqui de leito, e na escada lá próximo do bebedouro, você sobe, tem o reiki e o passe magnético lá em cima. Aí é só ir lá procurar que a gente também informa vocês. Então, essas são as questões aí dos tratamentos, né, da quarta-feira. Quem tiver alguma dúvida, depois pode nos procurar, tá? Pode esclarecer, porque eu acho que eu já estou passando o meu tempo, falei demais. Mas eu acho que são informações que são importantes, que às vezes algumas pessoas perguntam, né? Às vezes vocês, e aí vocês vão saber aí falar como tem que ser, como que funciona esses tratamentos, tá? Gostaria de agradecer a paciência aí de terem me ouvido. As mulheres, elas receberam um bombom ao chegarem. Tem alguém que não pegou o bombom e tem uma mensagem. Nessa mensagem tem um número. E aí a gente vai sortear uns livros, um DVD para essas mulheres, né?